E eu falo para você o seguinte: como não criticar um treinador que sequer relaciona o Del? Como não criticar um treinador que há muito tempo a gente vem pedindo para poder dar oportunidade para o Sanabria, e o que o Sanabria ganha quando entra bem é banco de reservas? Como não criticar um treinador que autoriza a contratação por um valor relevante de Michel Araújo e Rodrigo Nestor? A gente está vendo que esses jogadores não agregam em nada, dinheiro jogado fora. Um treinador que autoriza a contratação por valor relevante do Luiz Gustavo, que sequer tem oportunidade. Um treinador que, no momento crucial da temporada, precisando de gols para reverter um placar numa partida contra o Remo pela Copa do Brasil, ele simplesmente pega o seu principal jogador, o seu principal goleador, o seu principal homem, ou no que tange a ofensividade, e coloca como zagueiro pelo lado esquerdo. Irmão, ou é muita ruindade, ou é um desespero absurdo. Então, mais uma vez, eu repito para vocês o seguinte aqui nessa manhã de segunda-feira, começando essa semana. Não é clickbait, não é... O Rogério Ceni já está demitido do Bahia e ele sabe disso. Só que ele não vai pedir demissão porque existem coisas que eu não vou citar aqui, que vocês já sabem o que é, que transcendem. E se ele pedir para ser demitido, a gente sabe que ele vai abrir mão de algumas coisas. De repente, eu no lugar dele faria a mesma coisa? Será que o Rogério Ceni, pelo jogador que foi de seleção de grandes clubes, será que precisa disso? Não sei. Quanto mais, melhor, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa seguir nesse caminho. O Rogério Ceni já deixou claro que não vai ser demitido. O Grupo City precisa tomar uma decisão. E se demorar muito, a temporada vai ser basicamente torcer para chegar aos 45 pontos. Porque, mais uma vez eu repito, nas temporadas anteriores, o Bahia despencou no segundo turno e não tomou susto, porque o primeiro turno foi muito bom e os jogos em casa o Bahia era extremamente forte. Esse ano os jogos em casa o Bahia tá mal. O primeiro turno tá horrível, o elenco tá mais enfraquecido. Tinha Lúcio Rodrigues, tinha Thiago, tinha outros jogadores, o próprio Tassiano. É um elenco mais enfraquecido e digo mais, é um elenco que está de saco cheio. A bomba vai explodir no Rogério Ceni, é fato, não tem muito pra onde fugir. A bomba vai explodir no Rogério Ceni. Mas tem muita gente ali que deveria ser chutado com o pé na bunda, que não tem condições de vestir a camisa do Bahia. A começar do topo da pirâmide, né? É inadmissível você ficar a temporada inteira aí sem goleiro e porque o Ronaldo se machucou, você pega o goleiro da Chapecoense. É inadmissível até hoje, desde a chegada do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está sendo sacrificado porque ele simplesmente não tem um substituto eventual. Até hoje, entrando praticamente em 27, meio do ano de 26 indo para 27, o Everton chegou em 23 para 24, ele não tem um meio campo para substituir. Eu não digo para brigar com o Everton Ribeiro, mas para substituir o Everton Ribeiro. Não tem. Então, assim, tem muita gente culpada. Por mim, jogaria uma bomba ali, explodia tudo e começava tudo do zero. Mas sendo que não é assim que funciona. Então, algumas coisas precisam ser feitas urgentemente, caso o Bahia não queira passar susto na temporada. E a primeira coisa é mudar tudo. A começar pelo Cadu Santoro, que só aparece na boa, e pelo técnico Rogério Ceni, para mudar o astral desse elenco do Bahia. De repente, mudando o astral, as coisas voltam a funcionar de alguma forma positiva. Mas também não vai mandar o Rogério Ceni embora para trazer Roger Machado. Lisca doido, né? Se é para tirar o Rogério Ceni, é para trazer um cara melhor do que ele. Se possível, que não seja brasileiro, mas que também não seja um Paiva. Mas que não seja um brasileiro, um cara que não respeite os clubes do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais e do sul do país. Porque não vai adiantar, você vai trazer um cara que vai jogar contra o Flamengo e vai se cagar todo. Não. Esse elenco do Bahia não é ruim, mas é um elenco acomodado. E o Grupo City também tem muito culpa nisso, porque no discurso eles sempre deixaram claro o seguinte: é um processo, é um projeto a longo prazo. E esse elenco aí, né, simplesmente pegou esse discurso e botou na mente e falou assim: beleza, se eles querem um projeto para daqui a 10 anos, não tem por que eu correr e me esforçar hoje. Eu vou fazer o básico aqui. Então tem muita gente culpada nisso. E torcedor também, tá? Torcedor também, influenciador, jornalista passador de pano, que se diz tricolor, que deve ser menos tricolor do que eu, porque eu quero o bem do Bahia. Eu quero o bem do futebol do Nordeste. Você só quer o seu bem. Você não quer ficar mal com o Grupo City, você só quer o seu bem. Mas eu já prometi que eu não vou ficar mais falando aqui, atacando o companheiro de imprensa. Espero que eles não me ataquem, senão aí vai se tornar apenas uma defesa. Mas eu finalizo, meus amigos, dizendo que muita coisa tem que mudar, a começar pelo Rogério Ceni. Que assim como eu comecei o vídeo, eu vou terminar o vídeo falando o seguinte: o Rogério Ceni já está demitido do Bahia. E ele só está em casa esperando
um telefonema e uma nota oficial. Gente, deixa seu like. Não tem como a gente normalizar a não ida do Luciano Juba para a seleção brasileira. O Luciano Juba hoje é o jogador mais consistente, é o lateral mais importante do futebol brasileiro, seja defensivamente, seja ofensivamente, seja fazendo gols, seja dando assistência, seja chutando de fora da área. Se a gente for analisar meramente o contexto dentro de campo, se a gente for analisar meramente o que está sendo o futebol praticado, nenhum dos laterais convocados para a lateral esquerda estão jogando mais que o Luciano Juba. Você consegue avaliar que o Alexandro hoje é um lateral melhor que o Luciano Juba? Você consegue avaliar que o Douglas Santos do Zenit está jogando um futebol melhor que o Luciano Juba? O Luciano Juba, ele não é só melhor do elenco do Bahia, ele é o melhor lateral esquerdo em atividade brasileiro, no futebol, no geral. Não existe um lateral esquerdo no mundo que esteja jogando mais do que o Luciano Juba. Isso prova que os laterais que foram convocados estão completamente abaixo. Um, tecnicamente, é um jogador extremamente limitado, que é o Douglas Santos. O outro é o Alexandro, que simplesmente inexiste jogando com a camisa do Flamengo, tanto técnica quanto fisicamente. Nitidamente ele não consegue mais desempenhar um futebol de alto nível. Então eu fico me perguntando, qual foi o critério adotado? Experiência? Qualidade técnica? O passado? O presente? O futuro? De repente a gente sabe o que foi avaliado. Eu acho que muita gente sabe realmente o que pesou para a ausência do Luciano Juba. Mas só que a gente não consegue provar. O que a gente consegue continuar debatendo é que realmente o campo não fez a diferença. Se de repente o Juba tivesse tendo um clamor popular maior, de repente o campo, para não levar o Juba, seria preponderante. Não vou levar o Juba porque o Alexandro está jogando mais. Mas hoje o campo não fala mais. Se de repente outros convocados, o Alexandro e o próprio Douglas Santos, tivessem números maiores que o Luciano Juba, a imprensa ia pegar isso e ia falar assim, mas olha os números, Alexandro e Douglas Santos estão muito melhor em números do que o Luciano Juba. Mas a grande questão é que em nada, o Luciano Juba fica atrás dos laterais que foram convocados. Eu particularmente não queria estar na pele hoje do Luciano Juba, porque deve ser um dia extremamente triste, porque você simplesmente não tem resposta para algumas perguntas. Você fica sem entender o que mais precisa ser feito e o que precisará ser feito mais para você ter que ser convocado para a seleção. Será que se ele jogasse no Flamengo ele não estaria convocado? O lateral é do Flamengo que pouco joga. Não foi convocado. Será que se ele jogasse no Botafogo, igual o Danilo foi, que joga demais, ele não seria convocado? Pega a lista de hoje. Qual jogador do futebol do Nordeste ele foi convocado? Mas eu até entendo. Hoje não tem nenhum jogador da região que esteja se destacando tanto quanto o Luciano Juba. Eu acho que a convocação do Luciano Juba seria uma resposta de que, olha só, independente de onde é que você joga, independente de onde que você nasceu, independente de qual camisa que você está envergando, se você estiver jogando bem, você está sendo visto. Eu já imaginei que isso fosse acontecer, porque nesse ciclo ele foi até lembrado. Mas dentre todos os jogadores tirando a posição de goleiro, ele foi o único que sequer foi testado. Não sei o que aconteceu no treino, se ele treinou mal, não sei o que aconteceu, mas uma coisa é certa. Não foi pelo campo e bola simplesmente por isso. Não foi por condição física, não foi por condição técnica. Pode se discutir situação psicológica, se lá no treinamento ele sentiu, por estar entre os grandes jogadores brasileiros da atualidade, mas nada justifica ele ficar fora perante os jogadores que foram convocados. A gente sabe que historicamente existem convocações, desconvocações, cortes, e deve acontecer nessa seleção também. Até porque o Alexandro ele não está indo 100% para a Copa. É uma lástima ter esse jogador como titular na cabeça do atual treinador. Mas eu não queria que o Juba fosse por conta de um corte de alguém. Eu queria que o Juba fosse pelos méritos dele. E ele tem total mérito. O Juba ele não está jogando menos do que o Alexandro e que o Douglas Santos. O Juba está jogando mais do que o seu camisa 10, o seu principal jogador, que é o Everton Ribeiro. Pega os números. É por isso que o Bahia ficou desesperado. Os torcedores ficaram desesperados porque o Rogério Ceni simplesmente achou conveniente colocar o Juba de zagueiro pela esquerda. E além de tudo isso, o Alexandro é um lateral. O Douglas Santos é um lateral. Ancelotti, o Luciano Juba, ele poderia, além de jogar de lateral, ele poderia te entregar o zagueiro pela esquerda, como ele jogou no último jogo. Ele poderia te entregar um ala muito contundente ali pela esquerda. Então, dentro do campo, dentro de um jogo, de forma emergencial, ele poderia te entregar não uma posição, mas 3 posições. Então, meus amigos, são perguntas que não têm resposta, explicações que a gente jamais vai ter, né? Mas que no fundo, a gente sabe como é que funciona. No fundo, a gente sabe o que conta de verdade, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para você ficar super bem informado.